A infância deveria ser preservada como uma fase da vida, uma fase de construção da vida posterior. Mas muitas vezes a infância está sendo perdida, não apenas pelos conceitos da violência, muitas vezes também pelos conceitos das famílias desestruturadas, a pobreza, a miséria, mas também pelos conceitos hedonistas de aproveitamento do tempo como se fosse a vida apenas matéria e comércio. Vejam vocês que hoje meninas de 10 anos, 11 anos, que têm algum conforto, alguma posse, ou mesmo aquelas que não têm tanto conforto e tanta posse, já se vestem como se fossem adultas. Cabelos preparados, maquiagem, roupas que indicam mais ou menos o glamour das estrelas. E ao mesmo tempo, as brincadeiras são restritas ao celular, postagens feitas nas redes sociais, não só fotografias, mas algumas filmagens também, essa interatividade. É claro que o conteúdo é aquele um pouco vazio em relação ao que a gente vê na criança mais desenvolvida. Mas há muito pouco também nessas crianças a visão de leitura, uma visão de literatura, de criatividade. É uma conversa praticamente vazia. Você pode perceber ao andar na cidade, nas ruas, nos shoppings, todas, mesmo as crianças mais pequenas, ou então já na pré-adolescência, usando um telefone celular que vai à frente da mão, mastigando chicletes, jogando o cabelo para cima, uma roupa que mostra o glamour e sempre o celular à mão numa imagem. Às vezes a pessoa está até do lado e eles ficam trocando mensagens. E as conversas são entrecortadas por risinhos e mais risinhos. E elas têm também compromissos sociais. Aniversário, visita a uma casa, mas tudo isso regrado a um conceito que é diferente da própria infância. Ninguém vê mais, por exemplo, uma brincadeira de uma criança de 10 anos, 8 anos. Vai se alterando rapidamente. Nas periferias ainda há um papagaio, há uma corrida, um jogo no meio da rua, mas cada dia menos isso acontece. E menos isso acontece também quando vocês percebem que menos leitores existem. É verdade, o número de crianças que leem é muito pequeno em relação àquilo que deveria ser constatado para engrandecimento. E às vezes a própria família ou os próprios pais ou responsáveis acabam incentivando essa visão de comércio, essa visão de vislumbre, um mundo não imagético que a gente poderia entender como se fosse o lado feérico, o lado das fábulas, o lado dos contos. O conto que se vive aqui é aquele principalmente voltado para essa comercialização da existência. E enquanto isso, a infância passa rapidamente. Observando os canais de televisão, principalmente quando há presenças de crianças, as mães incentivam, formatam as crianças. Quando há qualquer concurso, são feitas filas e mais filas para que haja aquele apoderamento daquele momento. E as pessoas, então, até não são elas mesmas, são construídas, são plastificadas para que, então, elas vençam e tenham o vislumbre, que tenham a fama, que tenham esse consumo total e também vendam os seus produtos, como isso ocorre aí com as grandes atrizes, os grandes atores. E o que nós faremos para o futuro? Quantos são os gênios? Olha, nós sabemos que o número de universitários, apenas 23% são proficientes. 23% é muito pouco. Mas por que eles são poucos? Porque também não foram construídos quando pequenos. Não houve leitura, não houve teatro, não houve envolvimento com o cinema, não houve envolvimento com a visão mais artística e ficou somente
a tela do computador, a tela do telefone, e aí as telas mudam rapidamente, como a tecnologia muda rapidamente. As pessoas precisam entender que a infância é uma construção. E isso diria Comênios, ainda no final da Idade Média. Aqueles que leram principalmente Jean-Jacques Rousseau podem ler Emílio, como que foi aquela construção, e também os ensinamentos que vieram, mesmo dos jesuítas, ou então os ensinamentos que vieram dos gregos, como a pedagogia, como a visão do professor, que era representante divino. Desse jeito, nós estamos caminhando apenas para ser matéria. Mas, como diz a filosofia, até as pedras podem se encontrar. Só não se sabe o que elas vão conversar.